Novas RTX chegando. Steam Machine a caminho. A AMD perde mercado de GPUs. Terça-feira tá começando mais um Lock News trazendo as notícias e os lançamentos mais aguardados do mundo da tecnologia e do hardware. E falando em lançamentos aguardados, a Steam Machine tá entre os lançamentos mais aguardados do ano. Mas aí veio a crise das memórias e a coisa parece que foi pro vinagre. Só que não. A Valve atualizou as informações sobre os lançamentos esperados para 2026 e a Maria Fumaça tá entre eles, já que agora o papo é que, apesar das dificuldades com memórias e SSDs, eles pretendem lançar 3 novos produtos, Steam Machine, Frame e o Controller ainda esse ano. O Terminator acabou com todo mundo, mas o tio Gabe é a esperança. E se o papo é acabar com tudo, o fato dos malucos da IA estarem acabando com tudo é pra ser algo bem ruim. Mas o homem da jaqueta tá achando isso o maior barato. Numa conferência ele disse que mesmo tudo estando em falta é algo fantástico pra eles, porque força os clientes a irem atrás das opções de maior desempenho e pagar mais caro por isso. Pera, mas ele tá certo. Outro ponto é que a Nvidia garantiu todos os materiais necessários para fabricar chips de IA, além de ser a única empresa no mundo com condições de colocar em pé as tais fábricas de IA. Isso porque eles compraram os estoques de tudo e eles têm muito dinheiro. Muito dinheiro. Não, é muito. Tá pouco ainda, é muito dinheiro. Que boa notícia, então não vai faltar RTX e os argumentos de preço que a gente viu é só um delírio coletivo. É isso? Esquece essa merda aí, pô. E se o assunto é falta, mercado de GPUs tem 3 grandes empresas competindo e ainda assim falta concorrência. Loucura? Nada. O John Pad tá aí pra provar. No relatório divulgado por essa empresa no último trimestre de 2025, a Nvidia apareceu com 94% do mercado de GPUs dedicados, seguido da AMD com 5% e a Intel com 1%. O mais interessante é que no final de 2024, a Nvidia tinha 84%, a AMD 15% e a Intel 1%. Então, apesar das RX 9000 serem até decentes, a única coisa que elas fizeram foi passar vergonha. Oh shit, here we go again. De 84 para 94. 5%. E se o negócio é vergonha, quando a Nvidia lançou a RTX 5060 Ti e a RTX 5060 com 8 GB de VRAM, todo mundo xingou e achou uma vergonha. Mas o que dizer da RTX 3060 voltando dos mortos? Eu não sei o que dizer. Também não sei. Já faz um tempo que os rumores da volta da RTX 3060 estão circulando. A questão é que agora nós temos uma estimativa para o relançamento da veterana, entre 10 e 20 de março. Não se sabe qual modelo da 3060 que vai voltar para as lojas, se o original com 12 GB de VRAM ou o nerfado com 8 GB. Mas com a atual situação das memórias, se fosse para adivinhar, qual você acha que a Nvidia ia trazer de volta, a de 12 ou a de 8 GB? Não sei. A única dúvida é se ela ainda vai ser o suficiente para renderizar essa mensagem do nosso anunciante. Mano, você já foi ver o preço oficial do Windows e sentiu o golpe no bolso? Então, não é lá muito convidativo, né? Mas dá pra fazer diferente e economizar uma grana. Na ativação aqui do sistema eu adquiri a chave pela GVG Mall, porque usando o código LOCK, o Windows 11 Pro sai cerca de $26. Bem mais em conta que o preço oficial. A chave é enviada rapidamente após a compra. Inseriu a chave, sistema ativado. Processo direto sem enrolação. E se você usa Office, o Office 2016 Pro também sai por volta de $29 usando o mesmo código. Entrega digital, pagamento seguro, suporte 24 horas. Eu faria esse acordo. Se você também já sabe, o código é LOCK. E atenção, evite site falso, por isso todos os links oficiais estão na descrição e no comentário fixado. Vai nessa e bora voltar pro vídeo. E chegou a hora das... Nossa, tá faltando a memória aqui, cara. Notícias rapidinhas, que só não são mais rápidas que os molders, transformando o PlayStation 5 em um PC completo. Como assim, velho? O PlayStation 5 é um console por causa do seu sistema operacional customizado, mas se instalar outro sistema, ele vira um PC. E foi exatamente isso que os modders fizeram. Usando um exploit de um firmware antigo, um camarada conhecido como The Flow Zero deu um jeitinho de instalar uma distro Linux em um PlayStation 5 Slim e demonstrou o console rodando GTA V Enhanced com Ray Tracing e tudo mais, chamando-o de Steam Machine. Eu acho que qualquer coisa que não seja rodando Windows, que seja um PC, pode ser Steam Machine agora. É esse o conceito? Sorte dele que quem faz o PlayStation são os japas da Sony, porque se fosse os da Nintendo, já era bom estar atrás de um advogado. Aliás, era bom estar atrás de vários advogados, porque o que a Nintendo mais tem é advogado, mais do que desenvolvedor. E falando de Nintendo, quando o papo é processo, não existe ninguém com mais expertise que a Nintendo. E pra deixar as coisas ainda mais loucas, dessa vez eles têm razão, não é possível. Como assim? A Nintendo tem razão de processar alguma coisa? Os japas estão processando o governo americano por conta daquelas tarifas malucas que recentemente
foram removidas pela justiça e reduzidas para algo como 10 ou 15%. Agora, a trupe do Mario tá exigindo o reembolso dos juros e correções. Eu não sei quem que é mais louco. Eles processando o governo americano ou o governo americano com as taxas, enfim. Realmente nós estamos no fim dos tempos mesmo. Eu nunca imaginei que um dia eu fosse torcer pela Nintendo, e agora cá estamos. É verdade. E se o papo é fim, no fim do mundo quem valoriza é o ouro, e a coisa fica melhor ainda se você tiver uma GPU feita de ouro, aí valoriza ainda mais. Lembram da RTX 5090 Astral de ouro puro que a Asus fez? Então, com tanta desgraça rolando pelo mundo, o ouro saltou mais de 50%, e junto dele foi o valor da GPU feita com 5 kg do material, que hoje está avaliada em mais de 800 mil dólares. Quem diria que GPU iria virar investimento, né? Que doideira, quem diria? E se o papo é doideira pensar que no futuro não vamos ver mais fanboy de PC e console brigando. Tudo porque os consoles estão virando PCs. A CEO da Microslop Gaming, a Asha Sharma, confirmou que o futuro Xbox vai permitir jogar os títulos exclusivos para o console e também dos PCs, meio que tornando ele um computador gourmet para gamers. Ela não deu mais detalhes de como isso vai ser feito, mas por ser da Microslop, a gente acha que isso vai ter muitos bugs. Essa piada do Asha também já, né? Ele tem toda a razão. E falando em bugs, hoje em dia todo software bugado e mal feito acaba sendo chamado de AI Slop, mas a real é que o Terminator está corrigindo bugs ao invés de criá-los. A Mozilla disse que o Cloud AI descobriu mais de 100 bugs, incluindo 14 falhas de alta severidade no Firefox, e isso em apenas 2 semanas. Aparentemente a IA é boa em encontrar e reproduzir esses problemas, facilitando a vida dos desenvolvedores, que daqui a pouco não vão nem precisar existir para desenvolver nada, né? Como assim? Não entendi. E se o esquema é facilitar, eu vi os desenvolvedores falando, não, mas nada a ver isso aí, porque... Tomara que não. Nesses tempos em que tudo é caro, a Epic Store e a Amazon estão aí para facilitar a vida do gamer, já que eles distribuem jogos grátis toda semana. Essa semana a Epic vai dar o Cozy Groove e o Insonzo, mas vale a pena ficar esperto porque o Turnip Boy Robs a Bank e um pacote do Idle Champions of Forgotten Realms vão ficar de graça até o dia 12. E definitivamente eu falei o nome do jogo de primeira, não é nem um pouco trava-língua. O Turnip Boy Robs, cara, que nome bosta. Já na Amazon nós temos o Total War Attila, Tattoo Tycoon, que diabo é um Tattoo Tycoon? É um negócio de tatuagem? Meu Deus do céu, o mundo tá, o pessoal reclamando de AI Slop. Meganoid e muito mais, além de benefícios como frete grátis em produtos selecionados, Prime Music e as infinitas séries da Prime Video, tipo Richard, The Boys, Sherlock e, claro, a série do Fallout, que já tá na 2ª temporada. Já tem um tempo, já era pra você ter terminado de assistir a 2ª temporada. É só pegar o Prime grátis por 30 dias no link na descrição pra você pegar essas coisas aí. Se você não quiser depois, é só você cancelar que é de boa. Ninguém vai se estressar com isso aí. Aquele Ray-Ban, não sei como se pronuncia, da Meta, que filma. É bem legal, né? Exceto que descobriram que todas as filmagens são vistas por terceiros e não há o que fazer. O termo de serviço da Meta diz que todas as interações com o IA podem ser verificadas pela empresa e o óculos está incluso nisso. Resultado? Tudo que é filmado com ele vai parar em uma empresa contratada lá no Quênia, que vê tudo sem censura, o que inclui até mesmo material educativo que foi gravado por alguém usando os óculos. Ah, não, aí não. Lembra da Lisuan 7G100? Aquela GPU chinesa que tava prometendo brigar com a RTX 4060? Parece que logo logo vamos ter mais novidades sobre elas. A Lisuan marcou um evento pro dia 12 de março, que eles pretendem fazer um anúncio completo das GPUs, incluindo a linha profissional e a gamer, que leva nome de Lisuan Extreme Graphics Card. Esperar pra ver quem vai ser o primeiro corajoso que vai importar uma dessas pra testar. Será? Depois de tantos rumores, finalmente a Intel lançou os Barrett Lake, aqueles processadores LGA 1700, só com P-Core. O modelo mais parrudo é o Core 9 273 PQE, que tem 12 P-Cores, 5.9 GHz de boost e TDP de 125 watts. Além dele tem mais uma porrada de modelos, com 12, 10 e 8 cores, variando o TDP e os clocks entre eles. Infelizmente, não existem planos de lançar esses processadores para o público geral, com eles ficando restritos aos embarcados.
De novo esse papo? Crimson Desert tá bem hypado. E olha só, acabaram de soltar as recomendações de hardware. O mínimo, que é um target de 1080p 30 fps, com upscaling, eles recomendam o Ryzen 5 2600X, com uma GTX 1060. O médio, que é um 1080p 60 fps, ou 4K 30, aí vai para um Ryzen 5 5600, com uma RX 6700 XT ou uma RTX 2080. E por fim, para qualidade Master Racer 4K 60 fps, um Ryzen 7 7700X com uma RX 9070 XT ou um RTX 5070 Ti já resolvem. Em todos os casos, 16 GB de RAM e 150 GB de armazenamento já resolvem. Nice. Segurança talvez não seja o forte do Windows, e os hackers sabem disso. Por isso tem uns caras faturando alto na Dark Web com essas coisas. Um hacker tá vendendo um exploit do Windows 10, 11 e Server, todas as versões desde 2012, que permitem ao invasor ganhar privilégios de administrador no sistema, permitindo que ele faça tudo no PC da vítima. O preço? Apenas $220 mil. Agora é só esperar a Microslop colocar o Copilot para trabalhar em uma solução para o problema. E essas foram as notícias rapidinhas, que só não são mais rápidas do que a AMD, virando as costas para os gamers. O foco da AMD deixou de ser os gamers para ir para os engravatados de IA, e isso tem gerado muita insatisfação com os donos de Radeon, que se sentem abandonados. A maior parte do público perdeu a confiança na capacidade da AMD de entregar suporte para as tecnologias mais recentes, tipo o FSR 4 oficial das RX 7000 e 6000, com vários proprietários de 7900 XTX dizendo que essa é a última Radeon deles. O problema é que a AMD não se ajuda, não comunica sobre futuras atualizações, não faz nada sobre o FSR 4 e NT8 para as placas mais antigas. É bizarro, porque a implementação tá pronta, é só dar uma podada nas arestas e lançar. A não ser que... deve ser que eles estão satisfeitos com 5% de mercado. Deve ser isso, certeza. 5% tá bom, né? Pra que mais do que 5%? Tá bom. E falando em 5%, a crise das memórias chegou e junto dela foram as RTX 50 Super, que nunca viraram realidade. Mas agora a gente vai ter uma super novidade, ou 5% disso. A jaqueta tá cozinhando um super upgrade pros gamers. É a RTX 5050 que vai ganhar memórias GDDR7 com chips de 3 GB e aí aumentar a VRAM de 8 para 9 GB. Com esses chips GDDR7 de 3 GB, eles conseguem economizar um chip cortando o barramento para 96 bits. E como as GDDR7 são bem mais rápidas que as GDDR6, a placa vai ter mais VRAM e ser mais rápida do que a atual RTX 5050 de 8 GB. Quão mais rápido, vocês me perguntam? Essa é a pergunta certa. Sim. A expectativa para esse super lançamento é para daqui 3 meses, lá na Computex. Mas com super descontos, só essas dicas de promoção. E a dica de promoção da semana é a placa de vídeo da Gameward, uma RTX 5070 Phoenix, por R$ 5.099. Tem também o headset da Redragon, o modelo Zeus Pro, na cor preta, sem fio, com som 7.1. Tá custando R$ 317,99. Tem também o monitor da AOC, um Legend de 27 polegadas com 240 Hz. E tá custando R$ 1.199. E a Asus tem essa placa-mãe aqui, ó, uma TUF Gaming A520M Plus 2. Não é a 1. É a 2, por R$ 569. E se você tá precisando de um suporte, já que você acabou de ver um monitor, olha esse ELG F160N. Suporte articulado, com pistão a gás e ajuste de alturas. Você colocar 2 monitores acima da AOC de 240 polegadas, né? E ele suporta monitores de 17 a 35 polegadas. E ainda tem um organizador de cabo pra você não ficar com aquele emaranhado em cima da mesa. Esse aqui tá custando R$ 289. E não esquece, clica no link na descrição, pega os jogos grátis da Epic, aproveita o seu mêsinho de Amazon Prime e boas compras. E se o negócio é super, ser gamer é super legal porque tem jogos para todos os gostos e bolsos, e toda semana tem lançamentos chegando. E os destaques dessa semana são o Gridfall The Dying World e o John Carpenter's Toxic Commando. Tá vendo? De primeira, eu não sei, pessoal, é fácil o nome do jogo. John Carpenter's caralho. Ambos para PlayStation 5, Xbox Series e PC. Mas sem ser tóxico aí, só os botões de curtir e se inscrever, que estão aí, é só clicar e eles não vão xingar ninguém por isso. Pode ficar bem tranquilo. Tem também os comentários que eu leio os mais curtidos. Toda terça-feira.
O Sebs comentou, APUs antes, Ryzen 5600G virou GT. Se fizerem mais um refresh, vira Ryzen 5600 GTX 1050. O Felipe588 comentou, rapaz, como que o governo mete taxa em ventiladorzinho de gabinete? Meu irmão, um negócio de R$20, pô. É que de 20 em 20 reais o governo enche o papo. O Gabi comentou, Terceira Guerra Mundial vai ser por memória RAM. Mas sabe esse papo de terceira? Me lembra outra coisa aí, que é a terça-feira quando volta mais um Loki News. Que vocês estão esperando? Já acabou, mas pode ir embora, não tem mais nada aqui. Então nós vamos esperar junto aqui. Já acabou aqui, eu tô vendo que não tem mais nada aqui, inclusive... A propósito, os caras estavam falando aí de jogo lançamento e tal, joga o Alan Wake 2. Principalmente se você jogar o Control. Já jogou o Control? Control tava de graça, você não jogou porque você é vacilão, né? Só faltou vir dentro do pacote de salgadinho. Joga, se você já jogou Control, se não joga Control e joga Alan Wake 2. Ai, eu não tenho dinheiro pra comprar Alan Wake 2. Tem link na descrição da Eneba aí, ó, tá barato. Muito bom, muito bom. Os caras jogando jogo novo aí, com jogo bom pra caramba aí.